contar para vocês como está o andamento das obras lá da Conecta House. Nesse momento, pessoal, nós estamos numa fase de definição de layout junto com a arquiteta, tá? Então, ontem, segunda-feira, nós tivemos uma reunião bem importante com essa arquiteta, né? Baseado, graças a Deus, na quantidade de pessoas interessadas em locar um espaço lá com a gente. Nós precisávamos abrir um novo espaço. Então, a princípio, a nossa ideia era ter 5 salas para serem locadas, né? Uma dessas salas, uma sala extra, que seria a sala de número 6, ela ficaria para nós. Então, nós utilizaríamos ela como escritório e seria uma sala que, quando a gente não estivesse por lá, poderia ser utilizada para um podcast, por exemplo, né? Então, a princípio era essa a ideia, né? Então, nós tínhamos ali 5 salas locáveis, pode-se assim dizer. Só que, graças a Deus, a procura era muito grande e acabou até tendo uma falha de comunicação interna aqui, onde, ao mesmo tempo, a mesma sala foi negociada ali para 2 empresas diferentes, e ali a gente ficou com esse pepino, e agora, né? Então a gente resolveu ampliar a quantidade de salas para dar mais opções às pessoas, tá? Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, o Conecta House é um clube de negócios, né? Então não é um coworking tradicional, ele é um clube de negócios. O coworking por si só, ele simplesmente, né, normalmente subloca os espaços. Você pode usar uma área comum, pode sublocar uma sala para chamar de sua, e o coworking não faz nada para fomentar negócios, né? Já o clube de negócios que nós estamos desenvolvendo, ele já traciona a roda junto com você. Então, você, empresário, você pode ter um espaço locado exclusivo seu, você utiliza de uma sala e automaticamente utiliza da estrutura da casa como um clube de negócios, que seriam as confrarias, que vai ter centro de eventos, sala de reunião, podcast, área gourmet, salão de eventos e por aí vai. Como se fosse um condomínio, né, de moradia, que a gente compra o nosso apartamento e tem o condomínio para se utilizar para o lazer. Mas nesse caso, então, a pessoa está alocando uma sala e tem esse condomínio, pode-se assim dizer, só que para negócios. E como negócio chama negócio, a gente precisa também dar opção para quem não tem e não precisa, muitas vezes, de uma sala, mas quer fazer parte dessa estrutura de negócios, desse clube, né? Então, nós temos a opção da pessoa só pagar para ser membro do clube, tá? E aí tem sua tabela de preço lá diferenciada, dependendo, né, do que o cara quer dentro do ecossistema. E aí a gente estava bastante preocupado, né, com a adesão das salas, né, que tem um custo um pouco maior, tem obra para fazer, vai que a gente deixa a sala pronta de uma forma e dá retrabalho, ou a pessoa não gosta e fica difícil para alugar, enfim, né, várias dúvidas que norteiam quando você não tem a certeza na mão. Mas o que eu até estava conversando com os meus sócios e outros clientes, quão feliz que nós estamos, porque em 10 dias se esgotaram todas as salas que a gente tinha disponível. Nós não estamos cobrando abaixo do mercado, estamos cobrando o preço de mercado. E a gente não tinha o projeto na mão, como eu disse aqui ontem, nós estávamos refazendo o layout ainda com a arquiteta. Então, quem locou baseado numa expectativa, num sonho, né? Numa confiança que nós ali, como sócios do Instituto Conecta e Cresce, vamos fazer algo de valor, de bom gosto e por aí vai, né? Então eu fiquei muito feliz, né, por conta disso. E não é fácil, né, quando você só tem um sonho, só tem uma ideia na sua cabeça, transmite isso às pessoas e as pessoas, né, vão aderindo. Achei muito legal. Aí eu fico pensando, né, como vai ser isso quando essa casa estiver rodando, né? Até porque, para você sublocar e utilizar os espaços em comum,
existe uma limitação, né, pessoal? Quando você compra ou aluga um apartamento, mesmo critério. Tem uma área comum lá preparada para uma quantidade de apartamentos, né? Se de repente essa área comum ela é muito disputada, as pessoas vão desgostando, né? Poxa, eu tenho lá uma churrasqueira, mas nunca consigo alocar, né? Eu tenho lá quadra poliesportiva, mas nunca consigo usar. Então, né, começa a ter essas reclamações. Academia muito lotada, aí como está muito lotada, às vezes você não consegue nem parar por um tempo fazer manutenção, porque daí, né, muita gente utilizando a todo momento, o desgaste é mais rápido. Então, tem todo um critério que tem que ser seguido, né, pensando no bem-estar da utilização. Então, há um limite de comercialização, né? E eu tô aqui com a expectativa da gente partir essa casa com 20 membros de sócios, né? E aí a gente vai sentindo como que essa utilização tá sobrando, né? Tá ficando tá ficando ocioso, tá lá o espaço e ninguém tá pegando. Então vamos aumentar a membridade, né? A quantidade de sócios lá, né? E aí a gente vai abrindo para lotes. Em algum momento vai travar e você só compra da mão de quem tiver, né? Então esse que é o nosso desejo também. Então nós, como Instituto Conecta e Cresce, nós vamos criar muitos eventos, fazer organizar muitos jantares, palestras, treinamentos e mentorias para fomentar mesmo, né, essa roda, né, girando a favor de todos os membros lá, né? Essa que é a ideia. Temos que justificar o investimento deles no clube, né? Então essa preocupação que a gente tem, eu acho que não é muito comum, sabe? A maioria dos lugares aí, principalmente os coworkings, né? É um grupo de sócio, o cara muitas vezes é só um investidor, põe lá um administrador e, né, subloca lá e deixa rodando, né? Então a gente tem essa característica diferente aí de trazer mais recurso, né? Valor agregado de fato para o membro, né? Então essa que é a grande sacada aí. E o legal, gente, que como eu estava dizendo, a gente começou com 5 salas, tivemos que abrir mais uma, a sexta, e ainda uma 7ª. Exatamente, nós temos 7 locatários. E aí até era uma preocupação de um dos sócios aqui, falou, poxa, a gente está fazendo, né, essa casa para as outras pessoas, legal, mas gente, nós como proprietários, a gente não tem nem uma sala, nem um cantinho para a gente chamar de nosso, né? E graças a Deus, né, a gente conversando ali com a arquiteta, tem a possibilidade sim de criar uma sala nova, onde a gente vai ter o nosso cantinho, porque querendo ou não, o clube provavelmente ele vai ter os seus desafios de gestão, né? Contratação de mão de obra, serviços terceirizados, gerenciamento de conflitos e por aí vai. Então, nós precisamos estar lá presentes. E às vezes a gente tem que ter, né, conversas mais estratégicas. Então, é importante mesmo, né, ter um cantinho lá para chamar de nosso, né, mais privado. E tá dentro do escopo, né? Então agora teremos aí uma 8ª sala que chamaremos de nossa, né? Única ponto de interrogação até o momento é referente ao café. Nós temos essa vontade de ter um café lá dentro, onde esse café vai servir tantas pessoas internas do clube, mas também pessoas externas. Então a gente vai possibilitar que o café tenha seu próprio cliente, ela possa fazer seu Instagram, seu merchan, convidar amigos, entre, né, outras pessoas. É claro que essas pessoas vão ter uma parte reduzida de acesso, né, que vai se restringir ao café. Mas, né, pensando no negócio café, para quem for gerir lá o business, é muito bom, porque a gente, né, ele já parte com uma clientela que a gente, como instituto, vai levar. Como o instituto faz muitos eventos, né, a gente cria mentorias e palestras, ou seja, de tempos em tempos vão ter 40, 50 pessoas lá, né? Esse café pode também fornecer esse serviço de evento, né?
Então a gente está montando essa estrutura, né, pensando em viabilizar o negócio dessa pessoa que vai estar com a gente. Tem uma pessoa extremamente interessada, participou já da reunião junto à arquiteta, mas ela ainda não tomou a decisão. Ela está fazendo suas contas, está fazendo suas pesquisas e suas análises, né? Então, como é interessante, né, a gente compartilhar aqui o que passa pela cabeça do empresário para decidir, e nós aqui, como decisor, né, o que a gente está pensando para a Conecta House. Então, o café, por exemplo, pessoal, nós não estamos querendo cobrar um aluguel, porque a gente entende que o café ele vai ser um dos locais que mais vai ter investimento inicial para comprar equipamento, né, cafeteira, forno, etc. Então a nossa ideia é fornecer a estrutura sala, né, a gente vai montar um local, um espaço, né, mas alguns itens aí vai ser de ser responsabilidades do próprio café, né, que é o negócio dele, né. Então eu vou fornecer segurança, né, controle de acesso, eu vou fornecer já clientes em potencial. Então a gente está sempre se colocando no lugar do outro, né? Tem muitos lugares que locam espaço pura e simplesmente, tá aí, quer, não quer, tem quem quer. Basicamente é isso, né? Cria poucas facilidades. A gente está criando muita facilidade. Para você ter uma ideia, nós vamos ter medidores individuais de água e energia, mas a princípio não vamos cobrar uma taxa condominial desse café também. Porque a gente entende que ambos estão se ajudando, né? O café está trazendo valor para o clube, né? Poxa, ter essa opção de eu sentar, tomar um café gourmetizado, né? Ali preparado dentro do clube, e posso chamar, né, um ou outro potencial cliente ou convidado para tomar um café comigo, né? Então acaba se tornando uma reunião leve num local bem estiloso, né, com um café gostoso. Essa que é a ideia, né? Mas a gente, por outro lado, também entende que a pessoa tem um grande investimento inicial, então para um ajudar o outro, né? Então, querendo ou não, o café é um benefício que o membro vai ter lá dentro, né? Ele vai ter que pagar pelo seu próprio café, mas o café estando ali vai ajudar muito ele nos negócios dele, né? Nas reuniões, né? Então, é isso que a gente está projetando, sabe? Eu acho que quando o projeto nasce com essa servidão, né? Essa preocupação em como estar para o outro, né? E não apenas como está para você, eu acho que é um ganha-ganha, sabe? Porque vai ser viável para o café e vai ser viável para nós, né? Então, sempre tem uma forma de você encontrar esse ponto ótimo, onde não é só um lado que tem um risco, só um lado que vai sofrer. Porque imagina só, a pessoa vai ter que investir, né, para ter um café, vai ter que investir num aluguel, vai ter um custo variável, né, de condomínio, por exemplo, custo fixo de aluguel. Então a conta começa a ficar alta, né? Então ela já começa a calcular, poxa, eu vou ter que vender, né, tanto para sair do 0 a 0, né? E aí a conta não fecha, ou assim, fecha a um prazo longo, né? Tem que levar 2, 3 anos aí para viabilizar o negócio dela. Agora, como eu estou dando essa facilidade, essa conta pode fechar muito antes, né? Essa conta fechando antes, ela consegue agregar mais valor, né, pro meu negócio também, porque ela tem capital de investimento, ela pode trabalhar com cafés melhores, ela pode trabalhar com uma decoração melhor, né? Então, ao invés de se preocupar com o custo fixo e variável que ela vai ter, ela investe em patrimônio. Investindo em patrimônio, eu valorizo também o meu patrimônio, porque ela está dentro do meu clube, você entendeu? Então é essa via aí que eu acho raríssimo, né, as empresas pensarem. Só pensam nisso depois que já venceram um jogo, né? Aí dinheiro se torna fácil. Mas
gente que desde o início, do zero, estamos começando esse clube zerado, né? Ele nunca existiu. Então, eu acho muito raro. E eu acho isso digno dos meus sócios pensarem assim, né? E eu tô com eles por conta disso, né? Que a gente parte dos mesmos princípios e valores, né? Então, o servir primeiro é muito enraizado. E aí o recurso financeiro é uma consequência, né? Gente, contei um pouquinho mais aí dos bastidores, do que a gente pensa, do que a gente planeja. Nessa semana em específico, a gente está aí atrás das assinaturas desses contratos que foram firmados verbalmente. Algumas empresas, olha que legal isso também, né? Alguns locatários já até pagaram, né? Falaram, não, garanti o meu lugar aí, Cleiton, ó, tá aqui a primeira mensalidade. O cara não assinou o contrato, ele não viu o projeto, tá realmente acreditando naquilo que a gente tem de sonho, né? De realmente realidade, algo palpável, ainda nada, né? Então, olha que importante isso, né? Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês. Acompanhem aí, porque vai ter muita novidade, né? Eu até agora é o primeiro conteúdo, se eu não me engano, que eu tô fazendo fora lá da casa, né? Mas eu prometo que o próximo vou estar lá dentro para vocês verem como é que tá o andamento das coisas, tá bom? Que o legal é estar com o pé na obra, né, gente? O legal é estar vendo a coisa acontecer. Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe.